E sobre a situação dos empresários com a crise da pandemia e essas medidas de isolamento, a gente conversa agora com o assessor econômico da FEComércio aqui de São Paulo, Fábio Pina. Como vai, Fábio? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, o prazer é todo meu. Bom, falando sobre essas medidas restritivas, logo nesse fim de ano, num momento importante de comércio, em que, obviamente, as pessoas estão um pouco mais expostas, quem tem dinheiro a gastar, mas, claro, todos em isolamento social ainda. Mas com essas restrições, ampliação dessas restrições, o comércio vai ser prejudicado ou é possível driblar um pouco essa situação ainda? Acho que a Federação do Comércio teve uma boa conversa com a secretária Patrícia Ellen, com o governo do estado, e a principal restrição que havia sido imposta, que é a redução de 12 para 10 horas, foi revista, né? A nossa preocupação é muito maior com essa restrição do que com a ocupação. Claro, uma ocupação de 100% é sempre melhor que uma ocupação de 40%. Agora, na prática, no dia a dia, mesmo em épocas de Natal, você não atinge o tempo todo 100% de ocupação na sua loja. Então vai haver um esforço, vai ter que haver um esforço dos empresários para manter organizado para dentro da sua loja, para não haver aglomeração. Isso faz sentido, não haver aglomeração faz sentido. Agora, não fazia sentido eu reduzir de 12 para 10 horas se eu não quero aglomeração. Quanto menos tempo eu tiver para trabalhar, maior a probabilidade de aglomeração dentro da loja. Então, a gente tem que tomar cuidado com os protocolos, tem que seguir à risca todos os protocolos, máscara, higienização, a mensuração da temperatura na entrada do estabelecimento, e cuidar para que lá dentro as pessoas não fiquem se trombando, esse é o grande problema, e espera que a fiscalização dê conta da informalidade, da clandestinidade, e também que a população, como a secretária falou, tenha responsabilidade, porque o que acontece da porta para fora do estabelecimento é muito difícil de ser responsabilidade do empresário, impossível. Então, se a pessoa sai da loja e vai se aglomerar em outro lugar, sai do estabelecimento e vai se aglomerar em outro lugar, que é o que a gente acredita que tenha acontecido, por conta a gente compreende, a população está cansada, já faz 9 meses que a gente está em algum tipo de isolamento, numa vida que não é a normalidade, um quadro anormal, mas as pessoas têm que ter mais paciência, infelizmente temos que pedir isso, as pessoas têm que ter responsabilidade para não levar essa doença adiante. Esse é o grande problema. Não é dentro do estabelecimento comercial que está havendo a contaminação. Ao contrário, o comércio tem tido um papel até didático. As pessoas lembrarem que tem que usar máscara, lembrarem que tem que higienizar as mãos. Muitos, a maior parte dos comércios tem gente dedicada só para lembrar o consumidor na entrada do seu estabelecimento de quais são as etapas do protocolo. E, Fábio, o senhor conseguiria dar uma ideia para a gente de quais setores do comércio estão conseguindo reagir um pouquinho melhor nesse período e quais estão sofrendo mais bruscamente? Na realidade, desde o começo, no começo, lá, abril, maio, o quadro foi muito ruim, e a partir das medidas que o governo adotou, no caso é o governo federal, o auxílio emergencial, a possibilidade de você suspender folha de pagamento ou reduzir o horário de trabalho e com isso reduzir o custo dessa folha de pagamento, fez com que houvesse uma gradativa melhoria. O setor de alimentos, o setor de material de construção, os dois principalmente, tiveram até um bom desempenho. Isso não é verdade para o setor de vestuário, por exemplo, ou para os pequenos comércios que dependem do fluxo de pessoas nas ruas comerciais. Não estou falando só daquelas tradicionais, da rua comercial, do comércio popular. Existem várias ruas comerciais, centros comerciais, na verdade, por exemplo, centros de escritórios em São Paulo, que é um comércio lateral, um comércio satélite, que vive da circulação dessas pessoas. Vai de farmácia a pequenos serviços de conserto de sapato, a restaurantes, a todo um ecossistema que gira em torno do fluxo de pessoas em ruas comerciais, em centros até de escritórios. E esses fluxos foram muito reduzidos. Então, se eu pegar o setor de vestuário, ele chegou a cair 75% lá no pior momento. Ele vai fechar o ano com perda de 25% a 30%. Só que a gente tem que lembrar que o Natal é uma data importante para o varejo. O mês de dezembro em si vende 30% a mais que a média do ano, dos outros meses do ano,
Mas em especial, por exemplo, em setor do vestuário, que é o setor que mais perdeu, o aumento de vendas é 100%, ou seja, a venda de vestuário em dezembro é quase o dobro da média da venda de vestuário em outros meses. E o varejo perdeu já as duas principais datas para esse e para alguns outros setores, que foi o Dia dos Namorados e o Dia das Mães. Perdeu o Natal, principalmente para alguns setores, pode ser fatal. E esse é o grande problema, o grande risco da gente restringir ainda mais o horário. A gente quer que o comércio esteja à disposição do consumidor para que ele ordenadamente vá às compras. O consumidor também não quer levar a doença para casa, isso é evidente. Então, quanto maior a garantia que a gente der de que não vai haver aglomeração, de que está todo mundo preocupado e concentrado em evitar o comportamento irresponsável, maior a probabilidade de um consumidor também responsável, que é a esmagadora maioria, sair de casa com alguma tranquilidade. Ô Fábio, se fosse um ano normal, nós estaremos aqui discutindo a expectativa de venda para o Natal e também as contratações temporárias de fim de ano. Como é que fica essa questão dos postos de trabalho nesse fim de ano? O comércio, obviamente, teve que fechar muitos postos, como qualquer área aqui no Brasil, mas existe contratação temporária nesse fim de ano ou não? Vai existir, na verdade sempre existe, vai ser menor do que os melhores momentos. O comércio, o varejo vai perder, né, no estado de São Paulo, 90 mil postos de trabalho esse ano. É um dado muito ruim, evidente, são 90 mil famílias que perdem sua fonte de renda, mas podia ser pior. Na realidade, no começo da pandemia, se imaginava uma queda do PIB de 10, 12%, vai ser 4,5%. Se imaginava uma queda do varejo de 10%, nós vamos fechar entre... Eu não tenho uma precisão, está muito volátil o ano, mas a nossa expectativa é que feche perto da estabilidade esse ano, o que é bom diante do que tinha. Acontece que há uma dispersão de resultados muito grande. Se eu tirar supermercados e tirar material de construção dessa conta, a queda é muito grande, né? No ano passado, só para ter uma ideia, a diferença entre o pior setor e o melhor setor foi 8 pontos percentuais, crescimento de 2% a crescimento de 10%. Esse ano vai ser 50 pontos. Eu vou ter queda de 25% a 30% no pior setor e alta de 25% a 30% no melhor setor. Então, tem muitos setores prejudicados, mas sempre vai haver contratação de temporários. A gente tem que lembrar que desde 2014, o país vive uma situação de recessão ou baixíssimo crescimento. Então, a gente não tem tido momentos brilhantes para a contratação de temporários. Esperamos que nos próximos anos a gente comece a retomar isso. Pois é, até te pergunto justamente sobre essa previsão, Fábio. O senhor acha que já dá para ter uma ideia de quando o comércio deva ter uma retomada realmente mais satisfatória? O senhor acredita que isso esteja diretamente ligado ao início da vacinação em São Paulo? Não tenho dúvida. Na realidade, primeiro que o ano que vem será um ano complicado, porque há uma retomada da economia, isto é evidente, né? Mas a gente também no ano que vem vai começar a retirar as medidas de auxílio. Então eu não vou ter a possibilidade de suspender a folha de pagamento, tanto que o governo o ministro Paulo Guedes tem dito que talvez até postergue mais impostos, porque as empresas não vão ter condições de fazer frente a todos os custos que elas vão ter. O começo de ano, tradicionalmente, para o varejo em especial, ele é fraco também, então vai haver um problema de fluxo de caixa. E apesar da economia estar voltando, nós estamos retirando auxílio emergencial, algumas outras medidas. Isso é difícil fazer com que a retomada econômica mais que compense isso. No curto prazo não há possibilidade. Mas é claro que com a vacinação, a circulação volta quase à normalidade, se não à total normalidade. Isso vai demorar alguns meses. Torcemos para que a vacinação seja o mais rápido possível, para o maior número de pessoas possível, para que a gente possa respirar um ar de normalidade. Sem a vacinação, não haverá um ar de normalidade completo, né? E aí as pessoas vão poder realmente sair em condições mais tranquilas e poder focar o seu esforço em trabalhar, em produzir, em consumir. E hoje o esforço é dividido entre cuidar da sua saúde ou do seu risco na pandemia e as outras atividades do dia a dia. Claro, agora, Fábio, só para a gente encerrar, o senhor falava sobre datas, né? A gente está realmente muito pertinho do Natal e também do Ano Novo. O senhor acredita que mesmo com as dificuldades o comércio pode se animar um pouquinho com este fim de ano e contar com um período de vendas mais animador?
deve ser mais animador, porque eu tenho o 13º. O que acontece é que o 13º, porque não houve uma explosão de desemprego, mas a ocupação formal caiu e o 13º é concentrado em ocupação formal. Além disso, o governo federal, no meio do ano, acertadamente, antecipou uma série de recebimentos que os trabalhadores teriam direito, né? Então, parte desses trabalhadores não vai receber 13º, etc. Então, vai ter um 13º que ajuda, certamente ajuda, mas que deve ser um pouquinho menor que o ano passado. Agora, infelizmente, por conta de um setor ter sofrido muito, que é o setor de bares, restaurantes, eventos, lazer, turismo, as pessoas não viajaram, não foram tanto a bares e restaurantes, não tiveram shows e eventos, então há também uma sobra, entre aspas, de orçamento que pode ser direcionada para o varejo. Isso dificulta o nosso cálculo. A gente não sabe quanto dessa potencial poupança para algumas faixas de renda pode ser direcionada para o varejo, até porque a gente não sabe como é que vão ser as festas de fim de ano. Então, há uma possibilidade de eu ter um resultado razoavelmente positivo. É difícil fazer efetivamente esse cálculo, mas certamente o conjunto da economia não vai crescer esse ano, infelizmente. O Natal não deve ser tão ruim, mas infelizmente a gente não pode esperar um Natal brilhante. Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Prazer é todo meu, muito obrigado.